o que nós celebramos essa semana? Lá da Semana das Vocações. É o matrimônio, é? Não, essa semana é a Semana dos Consagrados. O que é ser consagrado? O que vocês acham que é ser consagrado? Não? Vamos. Oi, Ana Clara. Falei nada não. Aqui, sem querer, o meu áudio ligou. Ah, tá. Antes que a tia explique o que é, vamos bem aqui. Alguém pode ler aí para mim, um voluntário, por favor? Qual o sentido da religião? Vai eu. Qual é o sentido da religião? Serve, sobretudo, para dar sentido às nossas vidas. Religião é coletivo, fé é algo pessoal. Beleza. Galera, a gente precisa, em qualquer situação da vida da gente, a gente precisa ter um norte. Quando eu digo para vocês, quando eu pergunto para vocês, qual é o seu sonho? Né? O que você deseja para a sua vida? Ou seja, você tem um projeto. Como é que eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, quando eu terminar o ensino médio? Esse sentido é que você vai te direcionar, é o que vai te direcionar para que você realize os seus sonhos. A religião, quando diz aqui, religião é coletivo. A Estela tem a opinião dela, nós temos a mesma religião, né? Mas a minha fé é diferente da fé dela. A fé dela é diferente da fé de outros, de todos, né? Cada um tem a sua fé específica. Então, religião é coletivo. Eu e a Estela, nós somos católicas. Só que religião é aqui algo pessoal. Às vezes eu estou com minha fé abalada, às vezes não. Então, é algo pessoal. Mas nós temos e a nossa religião é que ela dá sentido à nossa vida. Eu sei o que é certo, o que é errado, aquilo que eu vou conseguir seguir ou não, que eu vou fazer ou não, é porque nós temos um norte, nós temos uma direção. Quando eu converso com vocês, vocês não terão que escrever nada agora. A gente vai ter um bate-papo aqui rapidinho, para eu poder chegar ao assunto que eu quero, tá? Então, assim, tendo isso, qual é o sentido da religião e como é que ela é na vida de cada um de nós, para que a gente não faça um julgamento, coletivo. A Igreja Católica faz isso, a Tainá faz isso, é outra coisa diferente, a gente não generalizar. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Sim? Beleza. Aqui, ó. Um outro voluntário aí, por favor? Eu. Por favor, amor. Qual a importância da religião? A fé capacita-se-nos para ver o invisível, abraçar o impossível e dar esperança no incrível. Ok. O que isso quer dizer? Galera, eu não consigo ver a minha fé, né? Então, a fé, ela nos capacita para ver o invisível. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Eu tenho que ter em mente que eu vou conseguir realizar aquilo que eu quero através da minha fé. Mas eu, enquanto humana, eu não posso ficar parada esperando tudo acontecer. Então, a nossa fé, ela é esse alimento diário para que a gente consiga ter essa visão. Abraçar o impossível. Aquilo que é impossível para mim não é impossível para Deus. E essa fé é que me dá a esperança de realizar aquilo que eu quero. E quando eu estou falando disso, eu não estou me referindo só a coisas materiais aqui, porque o meu humano, né? Eu enquanto pecadora, eu vou mais direcionada a isso. É o sonho da casa própria, é o sonho do carro, é o sonho, mas eu preciso
ter o que que é isso que está me alimentando para eu realizar meu sonho. Essa é a importância da religião na nossa vida. É a gente ter fé que algum dia a gente vai chegar a realizar aquilo que nós gostaríamos, ok? Aqui, ó. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Eu leio. Por gentileza. A terceira semana do mês, de 16 a 22, é dedicada à vocação das pessoas de vida consagrada, aos que fazem o voto da castidade, pobreza e obediência. Beleza. O que é fazer voto de pobreza? Alguém sabe o que é? Ou seja, Não. Um dos exemplos de pobreza, que fez voto de pobreza que nós temos, é São Francisco de Assis. Galera, os franciscanos, eles abrem mão das suas vidas, né? Eu conheço um frei que a família dele é rica e eles vivem da providência, ou seja, daquilo que Deus providencia para eles. É a roupa usada, é a comida que o outro dá uma cesta básica. Então, esse voto de pobreza é eu abrir mão do conforto, é eu abrir mão daquilo que para mim é fácil e eu viver realmente da providência. Acredito, e nós temos que olhar com muito orgulho para várias pessoas que fazem esse voto de pobreza, porque para a gente é mais, eu falo isso por mim em relação ao apego, tá? Em relação ao apego. Quando eu penso assim, eu vou para outra casa, mas eu vou abrir mão da minha casa, então isso chama apego. As pessoas que fazem voto de pobreza, elas não fazem isso, elas não têm isso, elas realmente abrem mão da vida que elas levam, do conforto que elas levam, de toda essa facilidade que elas têm para viver e essa fé que acredita que, por exemplo, hoje eu consegui a doação de uma comida, amanhã a minha fé vai me alimentar, que eu vou conseguir, eu tenho esse alimento de que amanhã conseguirei também. Então, esse voto de pobreza é você abrir mão. E o que é a palavra obediência? O que significa ser obediente? Obedecer, né? O que pedem pra gente, a gente tem que obedecer. Um monte de coisa. Sendo obediente, né? Exatamente. Estela, quando a sua mãe sai, quando a sua mãe sai de casa e fala assim, Estela, lava aquela louça. Você obedece imediatamente ou você demora um pouquinho? Depende, porque ela sempre sai de manhã, na hora que eu tô dormindo. Uhum. Aí assim, quando eu acordo, aí que eu vou arrumar as coisas. Tomo café e arrumo as coisas. Ok. Esse daí, galera, é uma obediência humana. Aqui a Estela, a mãe da Estela falou para ela lavar a louça, arrumar as coisas. A Estela sabe que ela tem essa obrigação. Até a mãe dela chegar, a louça tem que estar lavada. E como é que é a obediência em relação à nossa religião? A gente pode sair fazendo tudo o que a gente gostaria de fazer? Não. 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 Por quê? Você acha que nós somos obedientes em relação a várias coisas que tem? Lá nos 10 mandamentos, a gente tem várias regrinhas. E a gente sempre tem que ter isso como base. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Né? Quando eu digo honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, eu tenho que ter essa noção de que eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu quero. A minha mãe fala assim, faz isso, eu digo, eu não faço. Não é isso. Tia, mas você está dizendo que a gente tem que viver politicamente correto? Eu estou te dizendo o seguinte, que, galera, viver da obediência é saber que nem sempre aquilo que eu acho que é certo é o que é realmente certo.
né? Eu quero fazer isso agora, mas eu sei que não pode. Ah, oxe, eu acho que eu pulei aqui a castidade, né? O que é castidade? Hum? Alguém É sabe o que é castidade? o seu corpo. Exatamente. Eu saber que eu tenho aqui no meu corpo, que eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de fazer. Nem sempre aquilo que você gostaria de fazer é aquilo que lhe convém, né? É aquilo que você pode fazer. E aí, antes de terminarmos, essas três coisinhas aqui para a gente poder conversar. Eu quero conversar com vocês sobre essas três palavrinhas aqui. Antes de eu expor a minha opinião, vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Sim, Sim? sim. Então vamos lá. Olha só, castidade, pobreza, vou mudar aqui a letrinha, e a obediência. Quero saber como é que está a vida de vocês em relação a essas três palavrinhas. Precisa falar pelo nome aqui ou cada um vai falar aquilo que quer? Hã? No Alana, sentido como é que está a pobreza. sua... Oi? Vai. Pode falar. Alana, como é que está a sua obediência? Tá indo, né? Hum, Eu tô fazendo tudo que mamãe manda. muito bem. Cauane, como é que está a sua obediência? Até então tá indo tudo bem. Tudo que minha mãe manda fazer, eu faço. Como eu falo, o respeito também pelo mais velho é questão de ter obediência, né? E aí eu respeito muito o meu X, e aí eu obedeço todo mundo. Minha obediência tá no caminho certo. Cauane, ser obediente é fácil? Não é. Não é. Porque tem vezes Por que sua mãe quê, fala assim, Cauane? ela bota um doce na geladeira. Não é pra comer do doce. Se você quer comer o doce, não é fácil ser obediente. Não é. Você deu o exemplo perfeito. Você deu o exemplo que a tia queria ouvir. Galera, tá aqui, ó. Eu tenho uma facilidade de coisas, mas eu preciso saber que essa minha obediência em relação à nossa fé, em relação à nossa religião, nem sempre eu posso fazer aquilo que é. Ah, tia, mas Deus não vai me obrigar a fazer ou não. Exatamente, ele te deu aqui o livre-arbítrio, só que você sabe que você vai sofrer consequências se você não for obediente, ok? Sim. Quem de vocês tem facilidade para se desapegar às coisas? Um exemplo, eu tenho no meu Eu guarda-roupa tenho, várias... Oi? eu tenho, professora. Eu não me apego às coisas, não. Eu também É? não. Tipo, o que a vida traz, o que a vida leva pra longe de mim, eu não me apego. É? Isso eu tenho muita facilidade de desapego. Tainá, eu já não tenho. Eu tenho em relação a algumas coisas. Tipo coisas materiais aqui, coisas materiais, para mim não, eu não tenho esse apego. Só que em relação às pessoas, eu tenho uma dificuldade muito grande de desapego. Eu tenho Oi, também. tia, eu era Oi. desse jeito, tipo, eu era muito apegada, até, como é que eu vou explicar? Tipo, até quando minha vida revirou-se do avesso e eu vim morar aqui no Céu Azul. Uhum, Então, desde quando eu vim morar aqui, eu aprendi que, às vezes, a gente não deve se apegar a quem não se apega a gente. Então, eu uhum. aprendi muito com isso e parei de me desapegar às pessoas, até quando eu vim morar aqui.
Então, igual a Carol, tipo, eu sou muito fã, assim, para objetos tem sério, eu tenho alguns que eu sou meio difícil de desapegar, mas pessoas, chega o ponto da vida, que a vida nos ensina que a gente não pode se apegar, não pode se apegar muito com as pessoas que não são mesmo da sua família e tal, assim, não seja, assim, de sangue mesmo. Uhum. É fácil fazer isso? É fácil Não, ter esse. Não é, não não é. é. E é impressionante como os religiosos fazem isso. Abrem mãos das suas famílias, de suas vidas. Tem uns 5 anos, não, mais. Todos vocês conhecem a tia Uliana? Não. Não. Não? Sim. Tinha uma professora lá na escola chamada tia Uli. E aí, ela tinha 2 meninos lá que ela vivia assim, insistindo com eles para serem padres e tal e tal. E assim, as famílias não queriam e eles querendo seguir essa vida religiosa. E aí eu lembro como se fosse hoje, ela virou e disse assim para mim, Tainá, todos, todos queremos ser batizados, todos queremos casar os nossos filhos, mas ninguém quer, mas as famílias não querem abrir mão dos seus filhos para que eles se afastem desse jeito. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, deve ser difícil. Mas nós temos lá na escola uma funcionária que a filha dela é freira, a tia Assunção. E aí, eu procurando aqui falar sobre vocações, eu encontrei um testemunho dela, ela falando, e aí depois eu passo para vocês, porque eu quero conversar mais, mas eu quero saber mais de vocês, depois eu falo disso aqui. Em relação à obediência, eu gostaria que um menino agora falasse para mim como é que está a obediência deles. É uma coisa, professora, antes de alguém falar, eu acho muito, muito top o que as Clarissas fazem, porque, tipo, eu na minha concepção já pensei em ser freira, né? Ser das Clarissas, porque eu vivo muito com esse tipo de pessoas porque eu sou franciscana. Aí eu fico pensando, imagina, eu assim, do nada falar assim, eu vou largar de tudo, eu vou largar, tipo, das minhas vaidades, de tudo, pegar, entrar no convento, vestir, tipo, só um estilo de roupa e só rezar e, tipo, esquecer tudo que tem pra trás. Eu acho isso incrível a capacidade de uma pessoa conseguir fazer isso, porque eu mesma, sei lá, eu não ia conseguir, porque eu gosto bastante, tipo, de ser extravagante, de botar umas roupas assim coloridas e tal, e lá elas usam um tipo de roupa só, elas não se apegam com coisas de fora, porque elas não veem muito, as únicas coisas que elas veem é quando a gente vai lá, mostra para elas como é que tá o mundo lá fora, elas só veem notícias quando outras pessoas vão lá, e eu acho isso incrível. E são vários, né? Igual eu tenho uma amiga que ela é evangélica o pessoal lá da igreja dela, eles fazem missões e vão para outros países e abrem mão, assim, sabe? Como, assim, sem apego mesmo, sem ter essa preocupação a única preocupação é o amor ao próximo, né? É ajudar o outro. E nós não estamos falando aqui exclusivamente de uma religião ou de outra, nós estamos falando de religiosos em si. Essa fé aqui própria, né? Eu estou dizendo, a religião é coletiva, mas a fé é própria. O que que me impulsiona a ajudar o outro, a viver em função para que o meu próximo seja melhor? Essa fé é muito pessoal. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão das minhas coisas para eu viver em prol do outro. E isso é difícil. Isso é difícil. Quando eu estou falando de obediência, eu falei da obediência humana aqui, né? Eu saber aquilo que eu posso fazer, e estou falando da obediência religiosa, aquilo que eu posso ou não posso fazer. Já recebi aqui dizendo que faltam 10 minutinhos para a nossa aula. Mas eu quero saber dos meninos aí também, por favor, Cauã. Fala aí para ti, eu acredito que hoje Pedro Henrique,
Vou pedir que Samuel também. Samuel, como é que está a sua obediência aí? Hello, Samuel? Cauã? Olá. Galera, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, beleza. É porque eu achava que os meninos, assim, que eles não estavam ouvindo, mas eu vi que eles ligaram o computador e saíram de perto. Eu vou pedir que uma outra pessoa aí dê opinião em relação... Saiu de perto quente, ô, Samuel, como é que está a sua obediência, Samuel? Saindo. Meu filho... Ela tá Samuel, se direcionando, né, Samuel? É. Samuel, Samuel, tá obedecendo a Patrícia direitinho? Tô. Tem certeza? Uhum. É fácil. Eu nem tô tendo pra desobedecer, tô tendo tempo. Mas eu tô trabalhando, eu. Mas tem que estudar, Samuel. Tu tá obedecendo quando ela manda você fazer as atividades? É, de vez em quando. E as orações? Como é que você tá fazendo? Tô fazendo, de noite. De noite? Hum. Pessoal, é isso que a tia tá querendo falar, em relação à obediência, que a gente não precisa concordar, a gente não precisa, mas a gente precisa obedecer. Nem sempre aquilo que eu acho que é certo é o que realmente é. Quando vocês falaram em relação a eu precisei passar por alguma coisa para eu mudar. Geralmente é isso, né? A gente aprende com os erros e do outro para que a gente não tenha que passar. Então, castidade, pobreza, obediência, isso são direções que certamente vão te ajudar a pensar um pouco, não só em si, mas também no outro. Eu preciso ter essa preocupação, porque eu sei que eu tenho um norte, eu tenho uma direção, eu tenho uma base que diz assim, ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, tá? Então, a gente precisa ter essa preocupação. Quando eu estava falando sobre isso, e aí um aluno me perguntou, um aluno do 8º ano, tia, e como é que como é que a senhora age em relação à Natália? Galera, é muito fácil a gente dizer o que o outro pode fazer, mas nem sempre é aquilo que ele acha que é certo. E só com o tempo é que a gente aprende, né? A questão da obediência, ela precisa ser necessária a vida inteira, porque você sabe que você vai sofrer consequências. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha religião e a fé é pessoal. Vamos fazer rapidinho. Oi, estão me ouvindo? Sim. Vamos fazer rapidinho a nossa oração vocacional, que já está terminando o tempo. Hoje eu não vou falar, porque já é a terceira semana e eu espero que vocês não tenham esquecido. Vamos lá. Ó Jesus, bom pastor. Conselheiro, Sim. sacerdote, Segundo a nosso coração. pastores, Dedicados dedicados ao cuidado dos irmãos e irmãs de nossas comunidades, sacerdotes, missionários, dóceis ao divino Espírito Santo, que nos sustentem na fidelidade ao envio que de vós recebemos. Ó Jesus Salvador, despertai na Diocese de Lusiânia numerosas e santas vocações,
ao matrimônio, à da vida vida consagrada consagrada e e ao ao sacerdócio. sacerdócio. Maria, Rainha das Rainha das vocações, vocações, dai-lhe sim a palavra de Deus. Deus. Amém. Galerinha, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Acredito que semana que vem seja a semana. Ah, não, ainda temos um outro encontro, né? Mas aí nós só vamos falar em inglês. Tenham uma semana abençoada, que tudo corra bem na vida de vocês, sempre. Façam as orações. Eu acompanho muito o que alguns compartilham aí e fico, assim, muito feliz com aquilo, com o entendimento que vocês estão em relação a muitas coisas, tá? Se coloquem sempre na condição de humano, tá? Não julgue o outro para que você não seja julgado. E é isso. Alguma perguntinha? Querem fazer alguma pergunta? Não, com toda Não, Entenderam Eu não direito? gosto não. sim. Beleza. Semana que vem, na aula de ensino religioso, nós vamos fazer a revisão. Eu vou pedir de dever de casa, que vocês verifiquem os cadernos de vocês, tudo que nós estudamos. Olhem lá na plataforma, tudo que nós fizemos, tá? Para que vocês possam, tem 2 semanas, já é a terceira, e não da atividade, para que vocês possam colocar as outras atividades de vocês em dia. Então, para essa semana, vocês deverão organizar o caderno de vocês para a gente fazer a revisão semana que vem. Beleza? Beleza. Um beijo. Tá? Podem Beijo, tia. ir para o intervalo, podem fazer o lanchinho, que falta só um minutinho para acabar a aula. Tchau, tia. Um beijo. Tchau. Até daqui a pouquinho. Até. Alana, Cauã, Nicolas, Samuel,